Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos para a semana 5 da disciplina de Informática aplicada à Logística. Nesta última semana de aulas, iremos mergulhar no mundo da Logística 4.0, uma nova abordagem de transformação digital e inovação em que as tecnologias disruptivas estão revolucionando a maneira como as empresas gerenciam suas operações logísticas. Na era da Logística 4.0, a conectividade, a automação e a análise avançada de dados se mostram elementos chaves para impulsionar a eficiência, a agilidade e a excelência nas cadeias de suprimento. Assim, nessa semana, iremos explorar os conceitos fundamentais da Logística 4.0, suas principais tecnologias, as oportunidades e os desafios que ela apresenta. Então preparem-se para embarcar nessa nova jornada emocionante rumo ao futuro da logística, onde estratégias inteligentes, a colaboração, a adoção de soluções inovadoras se mostram elementos essenciais para que as empresas se destaquem em um mundo cada vez mais competitivo. Portanto, solta a vinheta e vamos para a nossa primeira videoaula da semana. Ao longo dos anos, a logística tem evoluído e se posicionado como uma área estratégica para as empresas, saindo daquela visão simplista em que a logística se referia apenas às atividades de transporte, passando pela importância da logística integrada, ao analisar os agentes envolvidos, como os fornecedores e os clientes imediatos, até chegar no conceito de gerenciamento da cadeia de suprimentos, no qual a logística se refere a todo o processo de planejamento, implementação e controle eficiente do fluxo de materiais, informações e serviços, desde o fornecedor do fornecedor até a entrega do produto final, se preocupando assim com a otimização de todo o desempenho global da cadeia. Porém, nos dias atuais, a gestão eficaz da cadeia de suprimentos requer o uso de tecnologias e novas ferramentas avançadas para otimizar as operações e tornar as decisões mais precisas em tempo real, com base em um grande volume de dados. A partir desse contexto, surgem então os conceitos da Logística 4.0. O conceito da Logística 4.0 surgiu como uma evolução da logística tradicional, impulsionada pelos avanços tecnológicos e pelas transformações digitais. A expressão Logística 4.0 é uma referência à quarta revolução industrial, também conhecida como Indústria 4.0, que representa a integração de tecnologias digitais e físicas aplicadas na indústria. A logística sempre foi uma área essencial nas empresas. No entanto, com o surgimento de tecnologias como robôs autônomos, simulações, integração de sistemas, internet das coisas, cibersegurança, computação na nuvem, impressão 3D ou manufatura aditiva, realidade aumentada, big data, inteligência artificial, dentre outras, houve uma mudança significativa na forma como a logística é concebida e executada, pois passou a utilizar essas tecnologias para criar redes de suprimentos cada vez mais inteligentes, conectadas e altamente eficientes. Para isso, a logística passou a buscar a automação de processos, a coleta e análise de grandes volumes de dados em tempo real, a tomada de decisões baseadas em algoritmos e a integração de diferentes sistemas e atores na cadeia de suprimentos. Bom, temos aqui as 4 revoluções industriais que contribuíram para os conceitos da Logística 4.0. A primeira revolução industrial, conhecida como fase da mecanização, ocorreu entre o século XVIII e o século XIX, e é caracterizada pela introdução da máquina a vapor e a mecanização dos processos produtivos. Então, nessa fase, a logística ainda era incipiente, com ênfase na gestão do transporte e no armazenamento físico dos produtos. Na segunda revolução industrial, surge a fase da produção em massa, ocorrida no final do século XIX e início do século XX, com o advento da eletricidade e da linha de produção em massa. Nesse período, a logística começou a se desenvolver com a gestão de transporte em larga escala e o estabelecimento de armazéns centralizados para atender à nova demanda gerada por essa produção em massa. Na terceira revolução industrial, ocorre a automação entre a década de 70 e o início dos anos 2000, com a introdução da eletrônica e da automação industrial. A logística nesse período foi influenciada pelo uso de computadores e sistemas de gestão de estoques
permitindo melhor controle de inventário e novas formas de previsão de demanda. Por fim, tem-se o início da fase de interação ou da revolução digital, marcada pela convergência de tecnologias digitais e físicas. Na logística, essa quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, está impulsionando a adoção de práticas como a automação de armazéns, a internet das coisas, Big Data, o grande volume de dados, a inteligência artificial e a análise de dados em tempo real. Essas tecnologias estão revolucionando a logística, permitindo a otimização de rotas, a gestão de estoques mais precisa, a rastreabilidade de produtos em tempo real e a tomada de decisões baseadas em dados. Além disso, a logística 4.0, derivado aí da indústria 4.0, enfatiza a colaboração entre os atores de toda a cadeia de suprimentos por meio da integração de sistemas capazes de melhorar a eficiência e a visibilidade ao longo de toda a cadeia. Bom, antes de falar sobre logística 4.0, é importante que vocês conheçam a origem do termo indústria 4.0. O conceito de indústria 4.0 surgiu a partir do projeto de estratégias do governo alemão voltado para a tecnologia, sendo mencionado pela primeira vez na Feira de Hannover, isso em 2011. A proposta básica desse conceito de indústria 4.0 era de que, conectando máquinas, tecnologias e informações, as empresas poderão criar redes inteligentes ao longo de toda a cadeia de valor e podem controlar os módulos de produção de forma autônoma. E a partir dessa discussão, realizada na Feira de Hannover, o termo foi evoluindo, novas tecnologias foram sendo discutidas e refletidas sobre aplicação no âmbito industrial, e a partir disso também houve uma evolução nos conceitos de logística. Bom, a proposta principal do conceito de indústria 4.0 é de que fábricas inteligentes terão capacidade e autonomia para agendar manutenções, prever falhas nos processos e se adaptar aos requisitos e mudanças não planejadas na produção, tornando os processos cada vez mais ágeis e cada vez mais eficientes. Então, em resumo, as fábricas inteligentes tendem a proporcionar maior agilidade e maior eficiência aos processos produtivos, permitindo a previsão de falhas, o agendamento de manutenções e a adaptação rápida às mudanças não planejadas. Com a interconectividade, com a internet das coisas e com a aplicação de tecnologias diversas, como análise de dados e inteligência artificial, as fábricas inteligentes terão capacidade de se adaptar e responder de forma ágil às demandas e às mudanças não planejadas durante o processo produtivo. Essas capacidades irão impulsionar a produtividade, reduzir os custos operacionais e melhorar a qualidade e a confiabilidade dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas. O conceito de indústria 4.0 prevê a integração das máquinas com o homem por meio da internet, conectando toda a fábrica, desde a produção, os sistemas logísticos e os departamentos de marketing e venda. E ao conectar toda a fábrica, desde a produção até os sistemas logísticos e os demais departamentos da empresa, será possível obter uma visão holística e uma visão mais abrangente de todo o processo de negócio. Isso permite uma colaboração mais estreita entre as áreas, facilita a troca de informações relevantes e facilita também a tomada de decisões cada vez mais assertivas sobre os processos decisórios. Essa conectividade promove uma colaboração mais estreita, uma automação mais eficiente e uma visão abrangente do processo de negócio, contribuindo para uma maior eficiência e maior competitividade organizacional. Nesse contexto, o modal infoviário ganha maior importância, pois a troca de informações entre sistemas cyberfísicos permitirão que as próprias máquinas tomem decisões otimizadas sobre níveis de produção em tempo real, pois à medida que as máquinas e os sistemas cyberfísicos se conectam e comecem a compartilhar dados, será possível obter informações atualizadas sobre o desempenho das operações, sobre as demandas do mercado, a disponibilidade de recursos e outros parâmetros relevantes. Essas informações serão processadas e analisadas por algum algoritmo de inteligência artificial e análise de dados em tempo real. Com base nas informações coletadas e analisadas, as próprias máquinas podem, assim, tomar decisões otimizadas sobre os níveis de produção, dentre outras decisões estratégicas. Isso pode incluir ajustes automáticos nas velocidades de produção, alocação eficiente de recursos, recursos físicos, humanos, financeiros,
otimização de rotas logísticas, dentre outras ações, resultando em processos mais eficientes, mais adaptáveis e mais responsivos às demandas do mercado. A indústria 4.0 representa, assim, um novo conceito em que a conectividade, através de sistemas cyberfísicos, prometem fazer uma revolução na indústria, especialmente na logística, ao tornar os processos mais eficientes, mais autônomos e mais customizáveis. E para finalizar essa primeira videoaula sobre Logística 4.0, é importante que vocês conheçam os princípios da indústria 4.0 e como esses princípios impactam na Logística 4.0. Então, o primeiro princípio diz respeito à capacidade de operação em tempo real, que consiste na aquisição e no tratamento de dados de forma praticamente instantânea, permitindo a tomada de decisões em tempo real. Na Logística 4.0, esse princípio desempenha um papel crucial na otimização e na eficiência de processos logísticos, envolvendo a coleta de informações de várias fontes, como, por exemplo, sensores em veículos de transporte, em centros de distribuição, em estoques e até mesmo em produtos individualmente identificados por meio de tecnologias como RFID ou código de barras. Com a capacidade de operação em tempo real, é possível monitorar continuamente o status das operações logísticas, como a localização de veículos, os níveis de estoque, dentre outras questões. Esses dados são então processados e analisados para fornecer informações relevantes, como a previsão de chegada de mercadorias, a identificação de gargalos ao longo da cadeia de suprimentos, a otimização da melhor rota, a reprogramação de embarques e desembarques e ajuste de estoques. Bom, um segundo princípio se refere à virtualização, que propõe a existência de uma cópia virtual das fábricas, permitindo a rastreabilidade e o monitoramento remoto de todos os processos por meio dos inúmeros sensores espalhados ao longo da planta. A virtualização na Logística 4.0 se refere à criação de uma cópia virtual das mais variadas operações logísticas, permitindo o monitoramento remoto e a rastreabilidade de todos os processos espalhados ao longo da cadeia de suprimentos. Isso envolve a coleta de dados de sensores, os sistemas de rastreamento, os dispositivos móveis envolvidos e outras fontes de coleta de dados, que são agregados e processados para criar uma imagem virtual de toda a operação logística. Essa cópia virtual permite que os gestores logísticos monitorem e analisem remotamente o desempenho de toda a cadeia de suprimentos. E com isso é possível identificar gargalos, detectar desvios de rotas, verificar a disponibilidade de estoques e acompanhar o fluxo de mercadorias sempre em tempo real. Por fim, a virtualização também permite a colaboração entre os diferentes participantes da cadeia de suprimentos, pois eles podem acessar a cópia virtual de um determinado processo logístico, compartilhar informações relevantes e tomar decisões a partir dessas informações. Isso promove uma maior transparência, maior confiabilidade e maior eficiência nas operações logísticas, contribuindo para uma melhor gestão de toda a cadeia de suprimentos. O terceiro princípio se refere à descentralização, no qual as tomadas de decisões poderão ser feitas pelo próprio sistema cyberfísico, de acordo com as necessidades da produção em tempo real. Além disso, as máquinas não apenas receberão comandos, mas poderão fornecer informações sobre o seu ciclo de trabalho. Então, por exemplo, dentro da Logística 4.0, os sistemas de gerenciamento de armazéns podem usar dados de sensores para monitorar o nível de estoque, a demanda dos clientes e outros fatores relevantes. E com base nessas informações, o próprio sistema pode tomar decisões sobre o reabastecimento automático de produtos ou a realocação dos itens dentro do próprio armazém. Com a descentralização na Logística 4.0, as empresas podem se beneficiar de tomada de decisões mais rápidas e mais eficientes, uma vez que as máquinas e os sistemas cyberfísicos serão capazes de processar e analisar os dados localmente, tudo isso em tempo real. Isso resultará em maior agilidade, redução de tempo de resposta, melhor gestão de recursos e melhor otimização dos processos logísticos como um todo. Um quarto princípio da indústria 4.0 se refere à orientação a serviços, no qual o foco é integrar serviços via web por meio da utilização de arquiteturas de software, principalmente por meio de aplicativos. Isso tem sido uma forte tendência no setor bancário, no serviço de transporte passageiro, nos serviços de entrega de comida,
nos serviços de hospedagem, dentre outros setores da economia. Ao adotar orientação a serviços na logística 4.0, as empresas podem se beneficiar de uma maior eficiência operacional, redução de erros, agilidade na tomada de decisões e melhorias na experiência do cliente. Além disso, a integração de serviços por meio de arquiteturas de software facilita a adaptação e a escalabilidade dos processos logísticos, permitindo que as empresas se ajustem rapidamente às mudanças nas demandas do mercado e nas necessidades dos clientes. Por fim, um quinto princípio da indústria 4.0 se refere à modularidade, ou seja, produção de acordo com a demanda, adicionando ou retirando módulos de produção automaticamente e em tempo real. A indústria fica dividida em módulos independentes e módulos inteligentes e se comunicam entre si para utilizar somente os recursos necessários à realização de cada operação. A comunicação entre os módulos inteligentes passa a ser um aspecto fundamental dentro da logística 4.0. Por meio da troca de informações em tempo real, os módulos podem coordenar suas operações, compartilhar dados de inventário, monitorar o desempenho logístico e ajustar as atividades diversas de acordo com as demandas daquele momento em específico. Assim, a aplicação da modularidade na logística 4.0 pode trazer inúmeros benefícios, como maior flexibilidade, maior agilidade e maior eficiência na adaptação de determinados processos logísticos. Bom, assim eu encerro a primeira videoaula da semana, em que destaquei os principais conceitos introdutórios sobre a logística 4.0, como a origem do termo, a relação com a indústria 4.0 e seus princípios fundamentais dentro das atividades logísticas. Na próxima videoaula eu darei continuidade aos conceitos, destacando as principais tecnologias digitais que são utilizadas dentro da perspectiva da logística 4.0, como a aplicação da internet das coisas, o papel do Big Data, o papel da análise de dados, a importância da inteligência artificial, a importância do aprendizado de máquinas nas atividades de previsão de demanda, de roteirização, gestão de estoque, a utilização da computação em nuvem para armazenar, processar e analisar grandes volumes de dados gerados pelas tecnologias digitais e, por fim, os conceitos de automação e robótica dentro das atividades logísticas, como, por exemplo, aplicação em carros autônomos, drones para entrega e sistemas de separação de pedidos, entre outras atividades. Portanto, grande abraço a todos e até a próxima videoaula.